O primeiro passo muito importante, fundamental, é você levantar quais são as suas dívidas. Ai, Lídia, isso. Você vai precisar anotar todas elas, seja dívida de banco, cartão de crédito, empréstimo, cheque especial, consignado, dívida de carnê de loja, dívida com amigos, com parentes. Anote todas as suas dívidas, todas elas. Antes de você tomar qualquer iniciativa, antes de você decidir qualquer coisa, você precisa fazer uma lista, uma relação de todas as suas dívidas. Aí talvez você ouça eu falar isso, você diga assim, ai, Lídia, pelo amor de Deus. Ai, eu não quero fazer isso não, Lídia. Ai, eu não quero nem olhar, Lídia, pelo amor de Deus, eu tenho medo até de parar para anotar as minhas dívidas. É assim ou não? Me conta aí se você pensou isso. Lídia, eu tenho até medo de escrever quais são as minhas dívidas, porque eu tenho medo do que eu vou descobrir. É assim ou não? Me diz aí. Lídia, eu tenho medo de quanto eu devo, porque eu não tenho nem ideia do tamanho da minha dívida hoje. Responde aí para mim, é assim ou não? Sim ou não? Responde aqui para mim. Você tem esse medo? Mas eu quero dizer para você o seguinte, para a gente, de fato, conseguir quitar as dívidas com até 90% de desconto, que é o que eu ensino aqui para você, e você se livrar delas de uma vez por todas, de forma definitiva, não tem como a gente fugir desse passo. Não tem como a gente não olhar para as nossas dívidas. Porque como é que a gente vai resolver se a gente não olhar, não se deparar com essa verdade, não tiver a clareza do que a gente deve, de quanto a gente deve? Como é que a gente vai resolver? Mas como é que a gente vai resolver se a gente não tiver a clareza das dívidas? De quanto está a nossa dívida hoje? Eu sei que não é fácil, de verdade. Eu sei que fazer isso não é fácil. É um desafio. Dá medo. Eu sei. Dá medo de escrever, de parar para olhar. Dá medo. A gente fica assustada. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Mas é um passo extremamente necessário para você, de fato, conseguir quitar essas dívidas. Se você não souber quais são elas, quanto é cada dívida, como é que você vai conseguir resolver? Não tem como. Então, nem sempre a gente vai precisar fazer aquilo que é agradável, aquilo que é bom, aquilo que é gostoso, para a gente resolver as nossas dívidas, não. Mas se a gente quer se livrar delas, se a gente quer quitar as dívidas e nunca mais olhar para elas, depois de resolvido, nunca mais pensar em dívida, esse passo é fundamental. Enquanto a gente não tiver essa clareza, a gente não consegue saber. A gente não vai ter como resolver. Enquanto a gente não olhar para a realidade, a gente não consegue mudá-la. Beleza? E eu vou trazer aqui algumas informações, tá certo? Que eu acho importante trazer aqui para vocês. O Serasa ele faz uma pesquisa periodicamente, tá? Que se chama Mapa da Inadimplência no Brasil. Chama-se Mapa da Inadimplência no Brasil. Eu encontrei lá o mais recente, que foi agora em janeiro, e que diz o seguinte, essa pesquisa, preste atenção, que hoje no Brasil são mais de 70 milhões de inadimplentes. O que é inadimplente, Lídia? É aquela pessoa que tem contas em atraso, que não está conseguindo pagar. Tá certo? As contas que tem, as dívidas que tem. Qual que é o valor hoje das dívidas, juntando todo mundo, esse povo todinho? São 323 bilhões de reais. E aí ele mostra mais que o valor médio da dívida por pessoa é R$ 4.612. E agora vem mais, presta bem atenção. Hoje, a população adulta no Brasil endividada corresponde a 43%. É quase metade da população adulta que existe no Brasil. É sério isso, gente. E essa pesquisa fala mais, ele fez um ranking entre os estados, quais os estados que têm
a maior porcentagem de população adulta que está endividada. E agora eu quero saber se você acerta qual é o estado que está em primeiro lugar, que tem mais gente adulta endividada. Eu quero saber aí, vamos lá. Responde aqui para mim nos comentários. Vamos ver o primeiro estado. Tem mais gente endividada hoje no Brasil. É o Amazonas. O estado onde eu moro, gente, é o Amazonas. Segundo lugar está o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, minha gente. No Amazonas, olha só, são 53% da população adulta está endividada. No Rio de Janeiro, 52,32%. Terceiro lugar está o Amapá. Em quarto lugar está o Distrito Federal. E em quinto lugar está o Mato Grosso. Presta atenção, gente. E aí, qual é o principal motivo de dívida dos brasileiros? Quero saber se você acerta. Qual é o principal motivo de dívida do brasileiro? O grande vilão é o cartão de crédito. Ele é o principal motivo de dívidas, sim. E corresponde a 29% das dívidas. Qual é o segundo lugar? O segundo lugar são as contas básicas de casa. Água, luz, gás, tá certo? E tem mais, viu? Essa pesquisa disse mais. Essa pesquisa foi feita agora em janeiro. Ela disse lá quem é que deve mais, se é homem ou se é mulher. E agora, hein? O que deve mais corresponde a 50,2%. O que deve menos, 49,8%. Diferença pequena, hein? É a mulher, minha gente. É a mulher que deve mais. A mulher deve mais. Minha gente. Então, vamos cuidar, mulherada, para sair dessa situação. E aí você deve estar se perguntando assim, mas Lídia, por onde eu começo? Beleza, você já disse aí que o campeão de dívida é o cartão de crédito, que tem 70 milhões de brasileiros endividados hoje, que não estão conseguindo pagar todas as contas. Mas, afinal de contas, por onde eu começo? Você falou aí que eu preciso primeiro fazer o levantamento de todas as minhas dívidas, anotar todas elas, anotar quais são os valores de cada uma delas. Beleza, mas e aí? Depois que eu fizer essa relação, eu vou começar por onde? Vou te contar agora. Você primeiro precisa entender, dentro das suas dívidas, qual aquela ou quais aquelas que te oferecem mais risco. Risco de quê, Lídia? Risco de você perder alguma coisa. E quais são essas dívidas, Lídia? São dívidas que têm algum tipo de garantia, como, por exemplo, um financiamento de carro, de casa, de moto. Em geral, a garantia desse financiamento é o próprio bem. É a casa, é o carro, é a moto. Caso você não pague, o banco pode tomar o bem de você. Então, essa dívida é de alto risco. Beleza? Outra dívida que te oferece risco são dívidas de coisas essenciais para a sua vida. Água, luz, aluguel. Verdade ou não? Como é que você vive sem água? Se você não pagar água, você vai ficar sem água. Se você não pagar sua conta de energia, você vai ficar sem luz. Se você não pagar o aluguel, você vai ser despejada, vai ficar sem teto. Então, essas dívidas te oferecem o risco de você perder alguma coisa. Então, você precisa ficar de olho nesse tipo de dívida. Beleza? Então, precisa ficar de olho nelas. Se você tem o seu carro, está financiado, se você não pagar, você corre um sério risco de perder o seu carro, de repente você se deparar na rua ou na sua casa com um oficial de justiça dizendo que vai levar o seu carro. Isso aconteceu comigo. E se você não paga, pode acontecer com você. Então, isso é sério, gente. Esse tipo de dívida você precisa dar maior atenção. Não é o cartão de crédito. O cartão de crédito não te faz perder nenhum bem. Se você, por exemplo, tem algum empréstimo que tem algum tipo de garantia, você deu algum bem como garantia, é uma dívida que te oferece risco. Porque se você não pagar,
você vai perder o seu bem que você deu como garantia. Então, a gente precisa prestar atenção nessas coisas. Nem sempre você vai começar pela dívida que virou bola de neve. Porque você precisa se atentar, prestar mais atenção nessas dívidas que te oferecem risco de perder alguma coisa.